Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, querido ouvinte, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, onde quer que elas se encontrem neste momento. Seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião, culto Palavra Viva, hoje, quinta-feira, dia 24 de março de 2022, e eu quero com você agradecer a Deus por esta oportunidade, pelo privilégio que temos neste momento de nos debruçarmos diante da palavra do Senhor, aos pés do Salvador, no sentido de que Ele possa instruir a nossa vida no caminho em que devemos andar. Eu creio que hoje é um tempo que Deus nos deu para conhecermos a sua vontade para a nossa vida, para entendermos quais sejam as expectativas do Senhor para mim e para cada um daqueles que com sensibilidade inclinam seus ouvidos à palavra de Deus nesta hora. Vamos orar, vamos pedir a orientação do Senhor e que Deus nos conduza nesta tarde e noite de quinta-feira. Santo e eterno Deus, a Ti, Senhor, a Deus, a nossa mais sincera gratidão pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos acrescenta de mais um ano de vida, de mais um dia de vida que o Senhor nos acrescenta. Muito obrigado a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, daqueles que acompanham, Senhor, a Deus, esta transmissão. Que o Santo Espírito de Deus fale ao coração de cada um de nós. E que, ó Deus, ouvindo a Tua voz, cada um de nós possa responder ao chamado, àquilo, ó Deus, que Tua palavra mesmo orienta a cada um daqueles que se dispõem a fazer a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a Deus, o pastor desta igreja com toda a sua casa. Que o Senhor visite, ó Deus, o lar do Teu servo, o pastor Manuel Neto. Que o Senhor continue fortalecendo o Teu filho, ó Deus, restabelecendo por completo as suas forças, as suas energias. E que o Senhor continue alargando a sua visão, de tal maneira, ó Deus, que cumpra cada um dos propósitos e dos planos que o Senhor tem para a sua vida e através dela. Abençoa, Senhor, a Deus, o restante da liderança desta igreja. Abençoa cada família, Senhor, a Deus, da Igreja Batista Sião. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Eu quero convidá-los para juntos fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no texto do profeta Ageu, capítulo de número 1, verso de número 2. Ageu, profeta Ageu, Antigo Testamento, capítulo 1, verso de número 2. Enquanto você localiza o texto sagrado, eu quero lembrar a juventude da nossa igreja e também as demais juventudes aqui da região de Itaguatinga. Próximo sábado, a partir das 20 horas, aqui no templo da Igreja Batista Sião, teremos mais uma edição do nosso Tributamos e estamos muito ansiosos com a expectação do retorno. Mês passado não tivemos a oportunidade da realização deste encontro, porque muitas igrejas envolvidas neste projeto estavam realizando os seus acampamentos, as suas atividades, mas agora estamos retornando. Ouvimos o som da trombeta do Senhor tocando, arregimentando este exército de adolescentes e jovens da nossa região, para continuarmos nesta batalha, cujo general Jesus Cristo está indo à frente de nós. Nossa proposta é resgatar, por meio da oração, por meio da pregação da palavra do Senhor, por meio dos louvores, pela vida de cada um daqueles a quem o Senhor quer alcançar, de maneira que eles sejam e reencontrem um caminho da casa do Senhor. E os que aqui ainda estão, possam ser fortalecidos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Teremos, ministrando a palavra de Deus, a nossa querida Manu, e também a participação do Ministério do Projeto Redenção, aqui de Brasília, Distrito Federal, amigos nossos de ministério há muitos anos,
e que estarão nos conduzindo em adoração neste dia. Você que é pai, você que é mãe, por favor, me ajude. Não deixe o seu filho em casa. Traga ele, se necessário. Desperte nele o desejo, encoraje-o a estar participando deste momento, porque esta programação foi pensada e temos orado para que Deus possa falar ao coração de cada um daqueles que aqui estarão. Também queremos lembrar a nossa juventude do nosso retiro espiritual. Falta pouco tempo, menos de 20 dias, para a realização do nosso acampamento 2022. Há uma expectativa muito grande por parte da liderança, por parte daqueles que já estão inscritos, mas ainda temos algumas vagas disponíveis. Então, se você sentir no seu coração, procure alguém da coordenação. Sempre, em todas as programações da igreja, nós temos pessoas na entrada, na recepção da igreja, preparadas para lhe orientar em tudo que você precisa saber para este tempo de retiro. Pastor, eu não sou da Igreja Batista Sião, posso participar? Você também é o nosso convidado. Será uma honra e um prazer muito grande ter você conosco. Teremos na ocasião a participação do pastor Alair Neto. Nosso pastor Manuel também estará ministrando neste tempo e será um tempo muito abençoado. Proposta do nosso acampamento: nada vai me separar do amor de Deus. E esse é o desejo do nosso coração: produzir uma geração de moços e moças que tenham a disposição de seguir a Deus até o último dia da sua vida, sem que nada nos desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Ageu, capítulo de número 1, verso de número 2, diz assim as Sagradas Escrituras: assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Vou ler mais uma vez, é apenas um versículo. O texto diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero conversar com você nesta oportunidade sobre a proposta: chegou o tempo de se dedicar à obra de Deus. Chegou o tempo de se dedicar à obra de Deus. Queridos irmãos, ainda que Deus, na sua longanimidade, na sua paciência, na sua compreensão paterna, possa dar oportunidade que eu e você nos dediquemos àquilo que diz respeito à nossa vida secular, à construção dos nossos planos, projetos e sonhos, a construir famílias, a edificar casas, a cuidar do nosso desenvolvimento do ponto de vista acadêmico. Pode ter certeza que para você e para mim, que um dia foi alcançado pela graça do Senhor, que um dia teve as escamas dos seus olhos retiradas por meio da luz do Evangelho de Jesus, seremos confrontados com a palavra do Senhor, da necessidade de não somente crermos em Deus, mas nos envolvermos, dedicarmos dons e talentos para o serviço e para a obra do Senhor neste lugar. Há um desejo intrínseco no coração do Senhor. Há um desejo profundo e ardente no coração de Deus, de que a sua igreja, de cada moço, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher da igreja do Senhor, se envolva e se comprometa em dedicar os seus dons e talentos a serviço do reino do Senhor. É bem verdade que mesmo que Deus tenha este propósito no coração, mesmo que Deus nos dê a oportunidade de construir aquilo que entendemos ser os nossos projetos pessoais, alguns ainda relutam, alguns ainda adiam, alguns ainda procrastinam a decisão de dedicar aquilo que tem, do ponto de vista do seu conhecimento, das suas energias, das suas forças ao reino do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração:
como aconteceu nos tempos de Ageu, com os seus contemporâneos. Vai chegar um momento que eu e você não teremos para onde correr. Seremos confrontados com a palavra do Senhor. Seremos colocados contra a parede. E eu estou falando isso não do ponto de vista de uma obrigatoriedade, mas de uma situação irremediável do ponto de vista de termos que nos envolver, de termos que nos comprometer com a obra de Deus, de termos tempo para dedicar à obra do Senhor. Pastor, é tempo de dedicarmos ao que temos e que somos a obra do Senhor? Não, meu irmão, já passou o tempo. Deus já foi muito paciente comigo e com você, mas louvado seja o nome de Jesus, porque se ainda assim, pela necessidade emergente que esteja à nossa volta, você não foi capaz de saber da necessidade, do grito dos céus para que você pudesse se dedicar à obra do Senhor, Deus lhe traz a sua palavra nesta noite, para deixar bem clara a perspectiva do Senhor para você, para deixar nítida a expectativa de que Deus lhe quer, acima de tudo, envolvido, dedicado com a obra do Senhor. Para você que acredita que chegou o tempo de se dedicar à obra do Senhor, para você que já tentou fugir de todas as maneiras da responsabilidade, do privilégio de ser um instrumento da graça do Senhor, mas que hoje sabe que esta palavra é o seu coração, diga louvado, diga bendito, diga exaltado seja o nome de Jesus de Nazaré. Perceba que no texto, a perspectiva do povo, a realidade de Deus era diferente daquilo que o povo entendia. O povo estava dizendo, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor seja edificada. Mas na verdade, o Senhor estava dizendo, já chegou o tempo, este tempo já passou, Deus já foi longânimo demais. Mas agora, de forma enfática, de forma clara e visível, vai falar e audível, vai falar ao seu povo, dizendo, chegou o tempo de envolvermos, de nos dedicarmos à obra de Deus. Esta questão não guarda relação com a idade, não guarda relação quanto avançamos do ponto de vista dos nossos projetos pessoais, guarda relação direta com a voz de Deus e a palavra de Deus que fala ao nosso coração, assim como Deus se propõe para falar ao meu e ao seu coração nesta hora. É bem verdade que nós nos tornamos especialistas, meus irmãos, em adiar, em colocar para frente, em procrastinar a decisão de dedicar tempo, talentos, capacitações à obra do Senhor. E aí, com base no texto que nós estamos propondo, eu quero conversar com você num primeiro momento sobre alguns perigos que eu e você estamos sujeitos, algumas ameaças que eu e você estamos sujeitos pelo fato de adiarmos ainda mais a dedicação de tudo que somos e do que temos à obra do Senhor. Em primeiro lugar, a gente corre o risco, o perigo de sofrer um desalinhamento das reais prioridades da vida. Todas as vezes, preste atenção nisso, pelo amor de Deus, todas as vezes, quando adiamos aquilo que entendemos ser um projeto divino para nós, quando adiamos aquilo que entendemos ser uma expectação do Senhor para a vida do crente, o crente está sujeito, o crente corre o risco de estar mudando, invertendo, alterando aquilo que seria a primeira prioridade da sua vida, aquilo que seria mais importante do ponto de vista da sua vida, do propósito da sua existência nesta vida terrena. Era isso que acontecia com o povo. O povo estava dizendo, não é tempo de edificarmos a casa do Senhor, mas era tempo, na perspectiva do povo, de edificar as suas próprias casas, de trabalhar no sentido de construir a estabilidade da sua família, a construir
o desenvolvimento da sua vida, dos seus projetos, dos seus sonhos, granjear bens do ponto de vista material para esta terra. Ah, pastor, é pecado nós fazermos planos do ponto de vista de crescermos profissionalmente, de avançarmos, de passarmos num concurso público? De maneira nenhuma, meus irmãos. O perigo e o risco é quando estas coisas passam a ser prioridade e mais importante do que o fato de vivermos dedicados à obra do Senhor. Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, entendendo que o povo estava de alguma maneira descompromissado com a obra do Senhor no seu tempo, e que por conta disso estava desalinhada a sua tábua, a sua mesa de prioridades, ele vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ah, irmãos, Deus não está dizendo para abandonarmos os projetos pessoais que temos. Deus não está falando que a família não seja importante, que o trabalho não seja algo com aquilo que devemos nos preocupar. Deus está falando nesta noite àqueles que entendem que o tempo de Deus para a sua vida chegou, de que Deus tem uma prioridade para nós desde quando nós nascemos, e esta prioridade é ver as nossas energias, é ver as nossas forças, é ver o nosso conhecimento, é ver os nossos bens dedicados prioritariamente ao reino de Deus e à sua justiça. Há muitas pessoas que se perderam do ponto de vista daquilo que seja essencial e importante para a sua vida, porque estão protelando, porque estão adiando, porque estão procrastinando a decisão de dedicar a sua vida, de se envolver com o trabalho da igreja local, de se envolver com a escola bíblica, com a educação cristã desta igreja, de se envolver com a ação social, de se envolver com o ministério de mulheres, de se envolver com o ministério de homens desta igreja. Mas eu digo para você, vai chegar o tempo quando não poderemos mais adiar. Mas enquanto adiarmos, sofreremos o risco de um desalinhamento daquilo que seria o entendimento do que é prioritário para nós. O que era efêmero, o que era de segundo plano, passa a ter importância prioritária. Aquilo que era mais importante passa a ser secular na nossa vida, e isto é a consequência daqueles que estão adiando, que estão fechando os ouvidos para o grito da graça do Senhor, de que é tempo de se dedicar à obra de Deus. Mas louvado e exaltado seja o nome de Jesus de Nazaré, porque nesta noite tenho uma consciência de estar falando a pessoas que estão diante desta TV, deste celular, porque entendem que não podem mais fugir do chamado divino, que não podem mais adiar a decisão de tornar as coisas de Deus prioritárias na sua vida, de tornar a vida dedicada à obra do Senhor como prioridade na sua existência terrena. A você que entende que chegou o tempo de se dedicar à obra do Senhor, que Deus de fato possa ajudá-lo e abençoá-lo nesta decisão. Mas em segundo lugar, todos quantos adiam, todos quantos protelam, todos quantos estejam fazendo vistas grossas ou fechando os ouvidos para a voz de Deus, que é tempo de se dedicar à obra do Senhor, também sofrerão um desgaste absolutamente em vão, e ainda expectativas frustradas daquilo que esperam como resultado da sua dedicação. Quando você volta para o contexto do texto que nós lemos, o Senhor vai trazer uma advertência a este povo que estava adiando a responsabilidade da edificação do templo do Senhor. Ele vai dizer: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor. Verso de número 9:
esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. Pastor, qual é a consequência? Qual é o perigo de se adiar a dedicação, o comprometimento com as coisas do reino de Deus nessa terra? Trabalhar naquilo que não é a prioridade, investir tempo, recursos, mas de certa maneira, perceber depois de muito tempo, que todo empreendimento de energia, de tempo, de conhecimento, na verdade não trouxe aquilo que nós esperávamos. O povo estava vivendo uma frustração sem medida, talvez jamais experimentada na sua vida. Eles não entendiam porque trabalhavam tanto, porque semeavam tanto, porque investiam tanto, e os resultados eram tão ínfimos, perto da dedicação, do desgaste, do empreendimento de energia, por uma única razão, porque este é um dos perigos para aqueles que adiam a dedicação da sua vida à obra do Senhor. Vão trabalhar muito, vão se dedicar muito, vão esperar muito, mas de certa maneira a sua expectativa será absolutamente frustrada. Pastor, por que de alguma maneira, agora eu estou entendendo porque de alguma maneira eu faço com muita dedicação tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Agora eu estou entendendo porque eu acordo cedo e durmo tarde, mas de alguma maneira não vejo o resultado do meu trabalho, porque na verdade Deus me queria mais envolvido e comprometido com o reino do Senhor, porque na verdade eu tenho protelado e tenho colocado à margem a responsabilidade que Deus confiou a mim, do desenvolvimento da obra do Senhor. Pastor, eu tenho entendido nesta hora, pela voz do Santo Espírito de Deus, que o que me espera no futuro é um futuro de frustrações, porque na verdade Deus tem algo para mim, no reino do Senhor, na igreja que Deus me plantou, e eu tenho adiado esta decisão de servir a Deus com os meus dons e talentos. Pastor, eu sinto, estou esgotado do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, sinto que não sou devidamente, justamente reconhecido pelo meu trabalho, e isto talvez não esteja no fato de que o seu patrão não seja bom, de que o seu coordenador não seja justo, mas no fato de que quem adia a decisão de se dedicar à obra do Senhor, aqueles de quem Deus espera comprometimento com o reino do Senhor e assim não fazem, estarão desgastando muita energia e terão as suas expectativas frustradas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que nesta noite, ainda que de forma tardia, ainda que por meio de uma exortação da própria palavra de Deus, estão entendendo que é tempo de dedicar os nossos dons e talentos a serviço do Senhor, na causa do Senhor neste lugar, e que por conta desta decisão serão profícuos, prosperarão de maneira sobrenatural naquilo que haverão de realizar, porque a sua prioridade tem sido o reino do Senhor, porque o seu prazer está na lei do Senhor e de estar na casa do Senhor servindo com os seus dons e talentos. Mas há um terceiro perigo que eu gostaria de chamar a sua atenção, o perigo de se tornar materialista. Perceba o contraste que Deus vai apontar. Vocês estão dizendo, nós estamos dizendo que não é tempo de dedicar-se à edificação do templo do Senhor. Mas o texto também diz, o Senhor vai alertar, mas vocês estão dizendo, por acaso é tempo de habitardes, versículo de número 4, em casas apaineladas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Veja, queridos irmãos, que pessoas que não se envolvem com a obra de Deus neste lugar, pessoas que não entendem que nasceram para dedicar o seu talento e tudo que possuem no reino do Senhor, pessoas que estão de algum modo colocando o serviço de Deus como algo secundário na sua vida, vão aos poucos se tornando uma pessoa muito mais com seus pés plantados na terra do que com o seu coração nos céus.
vai pensar muito mais numa esfera terrena do que numa esfera espiritual, do que numa esfera celestial. Não são poucas as pessoas cujo coração está em granjear bens materiais, cujo desejo único e a única realização da vida está no fato de possuir uma casa nova, um carro novo, uma vestimenta da moda, e sem se aperceber, por conta de não dedicarem aquilo que possuem ao reino do Senhor, estão se tornando pessoas, ainda que cristãs, absolutamente materialistas, absolutamente terrenas, do ponto de vista das suas expectações e dos seus desejos. Mas louvado, exaltado seja o nome do Senhor, porque Deus ainda tem um remanescente, cuja sensibilidade está na palavra do Senhor, que não fecha os seus ouvidos para a exortação de Deus, quando Deus está dizendo, é tempo de se envolver com a obra de Deus neste lugar, e fazendo assim, haverão de ver o seu coração desprendido das expectações, das realizações materiais, e como o apóstolo Paulo mesmo orienta aos seus contemporâneos de Colossenses, vão pensar mais nas coisas que são do alto, das que são da terra, vão ter os seus olhos fitos nos céus, e não no desejo de granjear aquilo que pertence a esta esfera terrena. Que Deus nos livre, meus irmãos, de uma visão materialista, que Deus nos faça mais espirituais, mais celestiais, como cidadãos dos céus que somos, como resultado do envolvimento com a casa e com a causa do Senhor neste lugar. Se este é o seu desejo, diga louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Agora um quarto perigo que eu chamo a sua atenção neste momento. Em primeiro lugar, o perigo de se estar desalinhado com as prioridades, reais prioridades da vida. Um desgaste em vão das nossas energias e expectativas frustradas. Tornar-se materialista do ponto de vista da perspectiva da vida. E por fim, desviar recursos divinos daquilo que deveria ser investido no reino de Deus para ser investido em desejos, em expectativas próprias e pessoais. Veja, meus irmãos, quando comparamos Ageu com Esdras, que era o seu contemporâneo, Esdras sai da terra dos estrangeiros com o remanescente de Israel com a responsabilidade de reedificarem um templo e a casa do Senhor. Para isto, Esdras ganha não só a autoridade, mas também recursos, madeira, vai receber dinheiro, vai receber muita coisa para que a igreja fosse reedificada, para que o templo fosse reedificado. Era provisão de Deus com aquele fim específico. Mas eu pergunto a vocês, o que foi feito? Porque no capítulo, ainda nesse capítulo 1, vai vir a ordem do Senhor que o povo teria que subir, lá no verso de número 8, ao monte, para trazer madeira e edificar a casa. E eu pergunto a você, o que foi feito com a madeira que foi doada? O que foi feito com o material que foi designado para a construção do templo do Senhor? Certamente, eu não tenho dúvidas nenhuma, que foi aplicado na construção da casa, na casa de cada um daqueles que ali estavam e contemporâneos daquele tempo. Sabe, meus irmãos, que tristeza, que situação drástica para o povo do Senhor. Não só desprender muita energia para não se alcançar aquilo que se esperava. Não somente tornar-se um cristão materialista, não somente ser alguém que vê a perspectiva e as prioridades da vida de forma invertida, mas acima de tudo, ser alguém que está usurpando daquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, para proveito próprio, para prazer e deleite da sua própria família. Ah, meus irmãos, eu e você, cujo coração sabe que o desejo do Senhor é o envolvimento e a dedicação com a obra do Senhor neste tempo, sabemos também que tem coisas que Deus colocou nas nossas mãos, que não foi para usufruto nosso, mas foi para o investimento no reino do Senhor. Mas ainda assim, estamos num desvio dos recursos divinos, fazendo proveito daquilo que é de Deus. E cedo ou tarde,
pesará sobre nós, na nossa consciência, o fato de que esses recursos deveriam ser dedicados à obra do Senhor. Da madeira dada para a construção do templo, eles estavam edificando as suas casas. Me lembro de um homem que muito inspirou minha vida do ponto de vista de ser um dizimista, irmão Paulo Maccioli, que tivemos a oportunidade de congregar. Estive na sua casa, uma linda casa ali no Guará, e com muito orgulho, mas um orgulho santo, o irmão Maccioli dizia, com muita segurança no seu coração, tanto para mim como para pastor Manuel, que eu acredito que ele se lembre desta história também. Ele dizia: Manuel, Orlando, nesta casa, não tem um parafuso que seja dinheiro que deveria ser dedicado ao Senhor. Ele tinha consciência do que era do Senhor e pertencia tão somente ao Senhor. E você que tem protelado, e eu que temos protelado, a nossa dedicação do que temos, do que possuímos, tanto do ponto de vista material, como emocional, quanto do ponto de vista espiritual na obra do Senhor, pode ter certeza, estamos defraudando ao Senhor, estamos roubando do Senhor, porque tem muito do que Deus nos deu, e nós sabemos que isto teria uma designação própria, que seria abençoar a obra do Senhor neste lugar. Não dê a Satanás aquilo que é de Deus. Consagre a Deus neste momento o que é dele. Pastor, como é que eu faço isso? Entendendo que é tempo de dar um tempo para a obra de Deus na sua vida. E que você já teve tempo suficiente para se preocupar com as suas questões pessoais. Que o tempo agora é de dedicar tudo que você tem, que você é, para o reino de Deus e para a edificação da obra do Senhor neste lugar. Mas o segundo ponto da minha palavra é que, ao contrário dos perigos daqueles que estão sofrendo consequências por estarem adiando a obra do Senhor, Deus tem bênçãos e bênçãos sem medida para aqueles que com muita sensibilidade, uma vez exortados pela palavra do Senhor, estão respondendo ao chamado de Deus e se envolvendo com a obra do Senhor neste lugar. Pastor, quais são as bênçãos que sobrevêm sobre aqueles que resolvem dedicar-se à obra do Senhor? Em primeiro lugar, saber que a sua vida alegra o coração de Deus. Verso de número 8 do capítulo de número 1, do mesmo texto de Ageu. Perceba, olhe, marque na sua Bíblia esta linda declaração do Senhor. Quando Deus dirá: subi ao monte, trazei a madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Meu amado irmão que me escuta nesta hora, Deus lhe dá tempo para você investir na construção de uma carreira profissional. Deus é longânimo em ter a paciência para que você esteja trabalhando e trabalhando muito na construção da sua casa, na edificação do seu lar. Mas eu e você também sabemos que aquilo que alegra de fato o coração do Senhor é ver eu e você dedicando a nossa vida para a edificação da casa e da causa do Senhor neste lugar. Eu quero estar envolvido, pastor, com aquilo que alegra o coração do Senhor. Eu quero viver de maneira que isto alegre o coração de Deus. Pois então responda ao chamado. Seja sensível à voz do Senhor que está dizendo ao seu coração: chegou o tempo de dedicar-se à obra do Senhor. Quem se dedica ao Senhor, quem vive para o reino do Senhor, quem coloca o seu tempo a serviço do Senhor à disposição do reino, quem investe recursos do ponto de vista material na obra de Deus, tem a certeza e tem a convicção de que esteja vivendo para alegrar o coração de Deus. Há uma canção da minha época que dizia: Senhor, quero alegrar o teu coração. O que essa canção nunca me respondeu foi de que maneira que eu posso viver de maneira que agrade ao Senhor. O que é que eu posso fazer, pastor, nesta existência terrena, que possa redundar
na alegria de Deus, pois eu respondo com base na própria palavra do Senhor. Dedique-se à obra de Deus, coloque os seus talentos e dons a serviço do reino do Senhor, e você de fato estará vivendo de maneira que alegre o coração de Deus. Pastor, a partir de hoje, o meu tempo prioritário será para o reino, o meu tempo prioritário será para a dedicação dos dons e talentos que o Senhor me deu. A partir de hoje, a primícia da minha oferta será para o Senhor, pois tenha certeza de que Deus se alegrará em seu coração da sua maneira de viver. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, quais são as bênçãos de se dedicar à obra de Deus? Em segundo lugar, ter a convicção de que vivemos para a glória de Deus. O mesmo texto vai dizer, verso de número 8, e dele me agradarei, dela me agradarei, da casa do Senhor edificada, e serei glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Qual a bênção de se dedicar à obra de Deus, pastor? Ter a convicção de que estou empreendido, de que estou envolvido, de que o meu esforço, a minha dedicação de vida redunda na glória e na exaltação do nome de Jesus, que é a razão da minha existência, que é o propósito da minha vida nesta esfera terrena. Pastor, eu quero alegrar o coração de Deus, mas também quero que Deus seja glorificado por meio da minha vida, pois dedique-se integralmente à obra do Senhor, prioritariamente à casa de Deus, e viva com a consciência e a convicção de que Deus não somente se alegra das suas atitudes, das suas ações, diz que não somente você alegra o coração de Deus com aquilo que faz, mas o nome do Senhor certamente será engrandecido e exaltado. Mas há uma terceira bênção que acompanham aqueles que se dedicam à obra do Senhor. Capítulo de número 1, verso de número 13, o texto vai dizer: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Quem trabalha no reino, quem dedica prioritariamente as suas energias para a edificação da obra do Senhor, para a casa e a causa do Senhor, goza da companhia constante, da presença vívida do Santo Espírito de Deus na sua existência terrena. Ah, meus irmãos, quem é envolvido com a obra vive um céu na terra. Quem é envolvido com a obra está diante de Deus constantemente, de tal maneira que a sua presença seja constante, seja uma experiência vívida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu pergunto a você que me escuta nesta hora: o que você quer? Continuar com as suas próprias prioridades? Continuar trabalhando, granjeando aquilo que você entende ser o objetivo da sua vida do ponto de vista material, numa caminhada sozinha, solitária? Ou você quer dedicar dons e talentos à obra do Senhor e, como resultado disso, experimentar, gozar da presença vívida, da presença constante do Santo Espírito de Deus com você? Eu não sei você, mas eu já fiz a minha escolha. Eu estou dizendo: Senhor, eu entendi, é tempo de eu me dedicar ao Senhor e à sua causa. Porque para mim, mais importante do que alegrar o coração do Senhor, do que viver para a glória dEle, é saber que Ele está ao meu lado e que eu posso tê-lo e senti-lo em cada momento e circunstância da minha vida. Quarto e último lugar, bênçãos daqueles que se dedicam à obra de Deus: ser inspiração para o envolvimento de outros na obra do Senhor. A palavra de Deus, em primeiro lugar, vem a Zorobabel, o governador, ao sumo sacerdote. Mas se você observar no verso de número 12, o texto vai dizer: então Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu,
as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Sabe, meus irmãos, quando nós estamos priorizando o reino, quando nós estamos vivendo de maneira a alegrar o coração de Deus, quando a nossa dedicação glorifica e exalta o nome do Senhor, não tenha dúvida, isto vai contagiar, isto vai se espalhar pela igreja do Senhor de tal maneira que outras pessoas, vendo o resultado, vendo a alegria do seu coração, vendo a maneira profícua como as coisas acontecem na sua vida, serão motivadas, serão inspiradas, serão impulsionadas para o envolvimento da obra do Senhor. Eu quero perguntar a você com muito carinho neste momento, quantas pessoas olham para você como servo do Senhor e se sentem encorajadas a se envolverem com o reino de Deus? O que na sua vida, de alguma maneira, inspira alguém para entender que a melhor aspiração dessa vida é servir a obra e a causa do Senhor neste lugar? Bendito seja o nome do Senhor pela vida daqueles que são inspiração para muita gente e continuarão sendo para os seus filhos, para o seu cônjuge, porque na sua vida só existe uma prioridade: dedicar ao Senhor tudo o que tem e o que possui para a edificação do reino do Senhor nesta terra. Me permita, antes da oração final, 3 considerações importantes sobre esse texto. Em primeiro lugar, não adianta fugir da responsabilidade de dedicar ao Senhor seu dom, seu talento, seu serviço na casa do Senhor. Ou você é alguém dedicado à obra de Deus, ou você é um fugitivo. Ou você está envolvido com o reino de Deus, ou você está fugindo daquilo que é o propósito primário de Deus para a sua vida. E a minha oração neste momento é que você deixe de fugir, que você deixe de protelar, que você deixe de fazer vistas grossas ao chamado do Senhor, que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e que desta maneira você possa viver de modo que agrade o coração do Senhor, de modo que glorifique o nome de Jesus, de modo que você viva uma profunda experiência na presença e na companhia do Santo Espírito de Deus, de modo que você se torne uma referência para aqueles que estão ao seu redor. Um dia, Deus vai nos confrontar, e neste dia não teremos mais como apresentar desculpas diante do Senhor, porque Ele sabe, e nós também sabemos, que é tempo de servir e se dedicar à obra de Deus neste lugar. Em segundo lugar, outra consideração importante antes desta oração final, de que na verdade tudo que se faça que não envolva o reino do Senhor será pura perda de tempo. E eu falo isso do ponto de vista da eternidade, irmãos, porque você pode até ter a consciência de que todo o seu esforço, levantar cedo e dormir tarde, possa colocar comida na sua mesa, possa lhe dar um carro muito luxuoso, lhe dar uma casa com todo o conforto que essa vida possa lhe proporcionar. Mas desta vida, queridos irmãos, nada se leva. Nada se leva. E não há possibilidade de entender que alguém desprenda tanta energia naquilo que seja efêmero, quando na verdade a expectativa do Senhor é nos ensinar que o que traz resultado efetivo para a nossa vida é os investimentos que nós fazemos naquilo que transcende esta vida terrena. Eu fiz uma oração por você. Deus, mostra-nos que todo esse cansaço, desgaste, que toda essa fadiga que temos sentido, não é só porque nós trabalhamos muito, não é só porque temos nos dedicado demais, mas porque na verdade estamos nos envolvendo com aquilo que não traz satisfação ao nosso coração e que não é capaz de garantir a realização eterna daqueles que foram chamados para um reino que não tem fim. Todo esforço que não seja empreendido no reino de Deus será absolutamente em vão. Mas todo esforço que se faça na obra de Deus não é em vão. Esta é a conclusão do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso de número 57 e 58. Trabalhai. E ele diz: com a consciência de que o vosso trabalho não é em vão.
eu e você sabemos que cada minuto de dedicação à obra do Senhor, de que cada minuto de envolvimento com a obra do Senhor dará frutos, e dará frutos numa proporção muito maior do que aquilo que o nosso coração possa imaginar. Que eu e você possamos estar dedicando força e talentos naquilo que de fato traga resultados para esta semeadura que temos nesta terra. E eu quero orar com você neste momento. Deus santo e bendito, a Ti, Senhor, a Deus, honra e glória, Senhor, a Deus, nesta noite, por cada um dos Teus filhos que entendem que não podem mais protelar, que não podem mais adiar, que não tem mais desculpas para dar ao Senhor, mas que é tempo de se dedicar à obra de Deus neste lugar. Deus, que o Senhor seja glorificado, que Jesus seja exaltado na vida de todos aqueles que nesta noite estão dizendo: vou priorizar a obra do Senhor neste lugar. Deus bendito, ensina-nos a viver de modo a alegrar o Teu coração. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. E agora, que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor, a bondade e a fidelidade de Deus Pai Celestial, as alegrias, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus, esteja com todos aqueles que dedicam as suas vidas ao serviço, à casa e à causa do Senhor neste lugar. Sobre cada família aqui representada e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre, quando a igreja do Senhor diz amém e amém. Quero agradecer a sua presença. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe nos grupos de suas mídias sociais, e que você possa abençoar a vida de outra pessoa também. Muito obrigado por sua companhia. Está terminado em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor.